Olá, meu nome é Andressa e eu sou estudante da Universidade Católica de Brasília. Atualmente faço pedagogia e é o meu último ano. E hoje eu venho apresentar para vocês um plano de aula que eu desenvolvi, né? E ele tem como tema a língua portuguesa, né? Ele vai ser destinado à disciplina de língua portuguesa e ele também vai ser desenvolvido com a turma do terceiro ano do ensino fundamental. E ele vai abordar Libras como uma língua oficial e um instrumento de inclusão social também. Esse conteúdo ele vai contemplar os cumprimentos básicos que a gente tem do dia a dia, como bom dia, né? Boa noite, boa tarde, ou tudo bem, ou o que a gente mais fala, oi, né? Então, essas expressões básicas, sinais básicos que eu vou tentar passar para eles, né? E apresentar, né, as expressões pessoais, assim, que a gente tem durante as falas. E aí vai entrar algumas temáticas da BNCC dentro desse plano de aula, porque ele vai pegar ali um pouquinho da língua portuguesa, como eu já mencionei. Então, alguns dos códigos que eu mencionei vai entrar diretamente na língua portuguesa, mas ele também vai mencionar a questão que eu estou trazendo em Libras. E ele vai destacar o respeito à diversidade linguística, né, a cultura, principalmente a inclusão. E não é só levar os alunos a reconhecer Libras, mas também, né, que eles identifiquem a Libras como uma forma legítima de comunicação para identificar e reproduzir sinais básicos, né? A metodologia que eu vou usar, ela é uma dupla demonstração que vai fazer com que eles entendam que atitudes de valorização, né, tenha, como eu posso dizer, uma acolhida, né? Acolhida essa inclusão. E vai também ter como um sinal ali de envolvimento uma projeção de um vídeo para eles entenderem como que as pessoas se comunicam, né? Como que a acessibilidade funciona. E eu vou fazer algumas atividades com eles, né? Perguntando como que uma pessoa... Você já viram alguém conversar sem falar, só usando as mãos? Qual a experiência que vocês tiveram em ver? Vocês tiveram curiosidade no que eles estão falando, né? Então, essa é a metodologia que eu vou usar. Perguntas e respostas, envolvimento da turma. E um vídeo projetado, a utilização ali também de algumas sinalizações como eu posso dizer, cartões, né? Vou ler alguns cartões com alguns sinais escritos, desenhados, na verdade, né? Para poder ajudar eles nesse entendimento maior. E os recursos, né, como eu falei, vai ser utilizado, vai ser o projetor, vai ser alguns cartazes, vai ser alguns cartões de entrega, né, esse envolvimento da turma por um todo, e a avaliação, ela vai ocorrer continuamente, né, eu vou estar ali observando quem vai conseguir desenvolver essa atividade, quem vai ter um pouquinho de dificuldade, né, e eu vou estar sempre na expectativa ali de que eles consigam, pois foi observado, né, durante os dias da minha regência, do meu estágio, que os meus alunos, né, eu falo meus porque eu já me acostumei com eles, então meio que ficar ali junto com eles nesse sentido. Os alunos em si, eles já têm um conhecimento muito prévio, né, de Libras. Eu fiz algumas brincadeiras na turma, disse: oi, gente, vocês sabem como é que fala Libras? E alguns sabem falar o nome em Libras, isso é muito legal. Então, já tem um acréscimo muito legal ali no meu plano de aula. E eu vou conseguir fazer isso muito, muito mais tranquila, porque eles já têm um conhecimento prévio, certo? E também, para entender as diferenças de níveis de aprendizagem, né, durante essa avaliação, será oferecidos os apoios visuais, né, os cartazes, enfim, a apresentação dos alunos, perguntar: você entendeu o seu nome? Qual que é o seu nome? Vou levar os recursos com nomes de cada um, né, para a sala, para eles aprenderem os nomes. Vou levar algumas frases pequenas para quem conseguir desenvolver, que é um nível mais alto. Mas aí vai de acordo com o aprendizado durante a aula, né, por o todo. E vou também avaliar quem consegue também se destacar mais.
né? Porque a gente vê que tem uns que não conseguem, tem uns que conseguem, e eu vou tentar fazer com que todos, né, acompanhem por um todo também, para que eles consigam tirar 100%, né, de aprendizado do meu plano de aula. Esse foi o meu plano de aula e vou explicar ele um pouquinho mais detalhado para entender melhor, né? Os conhecimentos prévios que eu falei foi a fala, a escrita, né, gestão, os gestos, na verdade, expressões faciais e desenhos, né? Identificação de desenhos é muito importante porque, querendo ou não, eu vou levar alguns cartazes com alguns desenhos e aí precisa, né, desse conhecimento prévio. Saber se apresentar, dizer o nome, cumprimentar os colegas, professores, né? Ter uma noção de convivência, respeito, cooperação com o grupo, né? Reconhecer a existência de diversidade cultural, social do cotidiano, porque, assim, tem crianças que não sabem o que é Libras. Às vezes elas ficam curiosas, mas elas acabam deixando de lado. Então, é bom trazer essa conscientização para o meio escolar. Compreender que a comunicação é fundamental para a interação e inclusão entre as pessoas, né? Então, eles já entendem que Libras é uma língua que a pessoa ela não consegue falar, ou às vezes não ouvir, mas elas entendem que eles falam com a mão, mas eles não têm conhecimento do que seria uns pequenos gestos, que é uma coisa bem simples do dia a dia da gente, né? Como eu mencionei, os objetos de conhecimento vai ser a língua brasileira de sinais, né? É a comunicação e diversidade linguística, que vai entrar ali dentro da parte do português. As práticas de comunicação em Libras, que são gestos simples, né? Apresentação pessoal. E as competências que vão mobilizar essa aula, os códigos, né? Que identificam o efeito no sentido produzido pelo uso de recursos expressivos, gráficos visuais, em textos de multissemióticos. Certo? Então, como eu falei, os dois códigos que eu coloquei aqui, eles vão entrar diretamente na língua portuguesa e não diretamente em Libras, porque para entrar dentro do plano de aula da turma, teria que ter um aluno com essa acessibilidade. Como a gente não tem, a gente só vai fazer como se fosse uma conscientização, tá bom? Outro recurso importante também é a metodologia. Né, como eu já citei, eu vou iniciar a aula com breves conversas, diferenças, né, forma de comunicação, fala, gestos, expressões, perguntar, prazer em conhecer você, né, oi, bom dia. Essas vai ser as expressões simples, ou até tratamentos mesmo de respeito com o professor, como que fala professor em Libras, sabe? Essas coisas que eu vou estar iniciando, né, ali durante a aula. Perguntar aos alunos, né, como que eles veem a Libra hoje, eles veem muitas pessoas usando Libras, né? Mostrar os vídeos e essa apresentação que eu já falei, né? Eu vou exibir cartazes com alfabeto manual e sinais básicos, né? Demonstrar cada sinal lentamente, permitindo que os alunos eles participem continuamente junto comigo, né? Para que eles não se permitam ali se perder durante a apresentação ou durante a explicação também. A organização, eu pensei também deixar a turma em um semicírculo ou colocar em grupos de 4 pessoas para que eles consigam mesmo ali compartilhar os ensinamentos durante a minha explicação. Eu ver que eles estão tentando com coleguinha e tudo mais, né? A prática, ela vai ser em dupla, por mais que esteja em uma turma, um semicírculo com 4 pessoas, vai ser em dupla, né? E aí o aluno vai praticar o sinal, vai simular as pequenas apresentações, e aí depois eu vou chamar um por um, aquele que se sentir confortável, né? Ou ali mesmo no seu lugar, não tem problema, eu fazer os sinais, né? E durante eu vou perguntar, como que faz tudo bem? A pessoa vai lá, ela errou, então não tem problema, mas ela está sendo avaliada também durante esse processo, como eu mencionei anteriormente. O professor, né, no caso o professor em si, eu e a professora regente, ela vai ficar me auxiliando também na questão do diálogo, porque como a minha turma ela é bem diversificada, eu vou ter que ter essa ajuda dela, porque eles conseguem ouvir um pouquinho mais ela, mas eles já têm um diálogo melhor comigo, porque como eu não tenho um cotidiano deles ali, né, todo dia,
eles meio que ficam meio receosos. Mas aí eu vou ter esse apoio, eles já conseguem, né, ser mais abertos durante comigo na convivência. Certo? Então, eu vou ficar corrigindo os movimentos, a incentivação, a participação, né? E vai ter todo esse auxílio. Minhas atividades, ela vai ser bem lúdicas. Eu gosto do lúdico, eu gosto de trazer essa fixação pro lúdico deles, para eles entenderem bem e fixar bem na memória cada palavra, cada gesto, cada momento ali dessa experiência inovadora. Aí eu vou trazer jogos de sinais e resposta, né? Que é trazer as frases, pequenas palavras, para quem conseguir, para quem não conseguir, tá tudo bem. E aí eu vou ver o que os alunos eles conseguem me dar de resposta, né? Durante essa experiência, né? E soletrar as letras para mim em Libras, né? Eu vou trazer o alfabeto direitinho, eu vou levar para eles e eles vão fazer comigo anteriormente, no caso da metodologia, vou ensinar um alfabeto, algumas letras, coisas bem básicas para eles entenderem, porque como eu já disse, eles já têm um conhecimento e eles sabem fazer o nome em Libras e é muito legal, né? E a organização vai ser a turma inteira em roda, né? Depois que eu fizer toda a atividade, vai ser a turma inteira numa rodinha, né? E interagindo de uma forma dinâmica, que para ter mais um momento ali junto com a turma toda num todo. Durante esse momento, né, que eu vou fazer, eu vou utilizar o projetor, né? Porque na sala tem um projetor, então já ajuda bastante no desenvolvimento da aula, né? É uma duração bem curta, que não vai pegar muito da minha aula. Vai ser os cartazes, como eu mencionei, vai ter quadros com os cartazes também, vai precisar de um espaço livre para circulação, né? Das crianças durante as brincadeiras, durante a atividade. Como eu falei, a observação ela vai ser bem direta, né? Ela vai ser a participação, a atenção, a reprodução correta dos sinais. Então, não tem aquela coisa de quem tá certo e quem tá errado. Mas eu vou ver quem é que tá mais desenvolvido, quem não consegue, quem não entendeu. Então, eu vou meio que verificar toda essa passagem, né? Durante essa aprendizagem. E durante a prática também eu vou verificar se os alunos eles conseguem apresentar essas pequenas palavras para os colegas, né? Vai ter uma discussão ali, uma discussão coletiva, porque onde eles vão observar se conseguem identificar a importância da Libras, se realmente, nossa, eu gostei, nossa, tia, isso é legal, nossa, tia, sabe? Essas coisas, esses pequenos opiniões que vão fazer toda a diferença durante a minha aula. Como eu falei, esse critério de observação é a capacidade de reproduzir, participação ativa, demonstrar respeito, né? Identificar se cada um compreendeu o conceito de inclusão social por meio da Libras. Vou mencionar também que o meu plano de aula está bem flexível, pois eu ainda vou ter uma adaptação ali nas atividades que eles estão fazendo dentro da sala de aula. Eu vou tentar trazer as palavras que eles estão trabalhando dentro da sala de aula, que é a língua portuguesa, como eu mencionei. Palavras que tem um S só, palavras que tem 2 S, né? O som do CH, o som do X, o som do CS ou C, né? Dentro das palavras que eles estão trabalhando em sala de aula. Então, vai ficar muito legal, porque é uma coisa que eles já estão trabalhando dentro de sala de aula e também vai trazer uma fixação até melhor para eles entenderem. Nossa, tia, casa, C-A-S-A. Então, assim, eles vão entender que essa letra aqui é a letra C, que é uma coisa que eles estão trabalhando dentro da sala de aula. Então, o meu plano de aula ele também vai entrar dentro das atividades diárias do dia a dia dele. Então, assim, não vou fugir do plano de aula da professora regente e vou estar fixando também, só que de uma forma lúdica e coletiva, uma forma também inclusiva dentro da sala de aula. Esse é meu plano de aula. Muito obrigada e até depois.